Olá, pessoal! Eu sou o professor Léo e hoje a nossa aula é sobre Sistema Internacional de Unidades, SI. A partir daqui, a gente entra oficialmente nas aulas mais conteudistas de física. Mas fica tranquilo, isso não significa algo difícil. Significa algo organizado. O SI existe justamente para evitar confusão, e o Enem cobra esse tema o tempo todo, muitas vezes de forma silenciosa. O Sistema Internacional de Unidades é um padrão criado para que medições, feitas em qualquer lugar do mundo, possam ser entendidas da mesma forma. Imagine o caos que seria se cada país usasse uma unidade diferente para medir tempo, distância ou massa. O SI surge para padronizar isso e permitir que a ciência funcione. Na física, tudo começa com medir. Para medir, eu preciso de duas coisas: uma grandeza física e uma unidade. O SI define quais são as unidades padrão para as principais grandezas. As grandezas fundamentais do sistema internacional são aquelas que não dependem de nenhuma outra para existir. As mais importantes para o Enem são comprimento, cuja unidade é o metro; massa, cuja unidade é o quilograma; tempo, cuja unidade é o segundo; corrente elétrica, cuja unidade é o ampere; temperatura, cuja unidade é o Kelvin; quantidade de matéria, cuja unidade é o mol; intensidade luminosa, cuja unidade é a candela. O Enem trabalha principalmente com metro, quilograma, segundo e, em alguns casos, Kelvin e ampere. Muitas questões parecem difíceis, mas o problema está apenas no uso errado das unidades. Além das grandezas fundamentais, existem as grandezas derivadas, que surgem da combinação das fundamentais. Por exemplo, velocidade é comprimento dividido pelo tempo, então sua unidade no SI é metro por segundo. Força é massa vezes aceleração, e sua unidade é o Newton. Energia tem como unidade o Joule. Potência tem como unidade o Watt. Pressão é força dividida pela área, e sua unidade é o Pascal. Um ponto essencial: o Enem gosta muito de avaliar se o aluno reconhece a grandeza apenas olhando para a unidade. Se você vê metros por segundo, você está falando de velocidade. Se vê joule, está falando de energia. Se vê watt, está falando de potência. Isso aparece muito em interpretação de gráficos e textos. Outro aspecto importante do SI são os prefixos. Prefixos indicam múltiplos ou submúltiplos da unidade. Quilo significa 1000 vezes a unidade. Mili significa 1000 vezes menor. Centi significa 100 vezes menor. Micro significa 1 milhão de vezes menor. O Enem usa prefixos para confundir quem não está atento. Por exemplo, 1 quilômetro é 1000 metros. 1 miligrama é 0,01 grama. 1 milissegundo é 0,201 segundo. Se você não percebe isso, erra a questão mesmo sabendo o conteúdo. Agora vamos falar diretamente de como isso cai no Enem. O Enem raramente pergunta qual é a unidade do SI para tal grandeza. Ele faz algo mais inteligente. Ele coloca uma situação real, mistura unidades e vê se você percebe que precisa padronizar. Vamos a exemplos inspirados em questões reais do Enem. Primeiro exemplo: uma questão do Enem descreve um carro que trafega a 72 km por hora em uma rodovia. A pergunta envolve aplicar um conceito de física que exige unidades do sistema internacional. O aluno precisa perceber que não pode usar quilômetros por hora, e sim metros por segundo. A conversão é simples, mas quem não domina o SI erra. Para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, dividimos por 3,6. Então, 72 dividido por 3,6 é igual a 20. A velocidade correta no SI é 20 metros por segundo. Muitos alunos erram porque tentam usar a fórmula direto sem converter. Segundo exemplo, uma questão do Enem apresenta um reservatório com volume de 3 metros cúbicos de água. Em seguida, o texto fala em litros. O aluno precisa saber que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, 3 metros cúbicos correspondem a 3.000 litros. A pegadinha é não perceber que metro cúbico é a unidade do SI para volume. Terceiro exemplo. Uma questão antiga do Enem fala sobre o consumo de energia elétrica medido em quilowatt-hora.
O aluno precisa entender que essa unidade não é uma unidade fundamental do SI, mas uma combinação de potência e tempo. Mesmo sem converter para Joule, o Enem espera que o aluno entenda que energia depende da potência do aparelho e do tempo que ele fica ligado. Quarto exemplo. Uma questão aborda o uso do termômetro e apresenta temperaturas em graus Celsius, mas o texto fala em variação de temperatura. O aluno precisa entender que, para variações de temperatura, a diferença em graus Celsius é numericamente igual à diferença em Kelvin. Quem não entende o SI acha que precisa fazer conversões complexas e acaba errando. Quinto exemplo. Uma questão do Enem mostra um gráfico com eixo vertical em newtons e eixo horizontal em metros. Sem pedir conta nenhuma, a prova avalia se o aluno reconhece que o gráfico representa uma relação entre força e deslocamento, e que isso está ligado ao conceito de trabalho, cuja unidade no SI é o Joule. Perceba que, em todos esses exemplos, o SI não aparece como um conteúdo isolado. Ele aparece como uma ferramenta. O Enem quer saber se você consegue usar essa ferramenta para interpretar corretamente a situação. Agora eu quero te dar um conselho que vale ouro. Sempre que você pegar uma questão de física, olhe primeiro para as unidades. Antes mesmo de pensar em fórmula, veja se as unidades estão no sistema internacional. Se não estiverem, converta. Isso sozinho já evita muitos erros. Para encerrar, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. O sistema internacional não é um conteúdo para decorar. Ele é um idioma. A física fala esse idioma. Quando você aprende a ler as unidades, você começa a entender a questão antes mesmo de calcular. Eu sou o professor Léo e na próxima aula a gente segue avançando, sempre com calma, clareza e base bem construída. Até a próxima!